A gente vai continuar agora com polarização, tá? O que consiste a polarização? A polarização consiste em diminuir dimensões da onda. Lembra que a gente tem onda unidimensional, bidimensional e tridimensional, que tem a ver com para onde ela se propaga, os sentidos de propagação. Então, quando a gente faz uma polarização com a onda, a gente diminui, né, as dimensões com que ela se propaga e a gente faz com que a onda se propague em uma única dimensão. Então, vamos imaginar que ela pode se propagar assim, 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 né? Altura, largura e profundidade, sei lá. Quando a gente polariza a onda, dependendo da posição do nosso polarizador, ela vai se propagar após passar por ele em uma única dimensão. Nós podemos dizer que nosso polarizador, entre aspas, assim, ó, é como se fosse um filtro. Então, a gente vai filtrar um filtro de dimensões. Então, a gente vai filtrar uma dimensão e ela vai começar a se propagar em uma única dimensão. Eu tentei desenhar aqui, mas vocês conhecem, né? Desenhar é complexo. Então, imagina assim, ó, que você tem uma onda aqui, tá? Uma corda, e você está fazendo assim na corda, ó, tá? Imagina que a onda está se propagando assim, ó, tá? Como se eu estivesse girando aqui. E aí, se eu estou girando aqui, eu tenho uma propagação de onda em todas as direções. Aí eu vou lá e coloco um polarizador. Se eu colocar um polarizador na vertical, essa onda que estava vindo assim, ó, ao passar por esse polarizador, ela começa a se propagar só na vertical. Então eu fiz o quê? Tirei as dimensões, duas dimensões dela, e fiz ela se propagar numa única dimensão. Aí, se eu pego o meu polarizador que estava na vertical e coloco ele na horizontal, essa mesma onda que estava vindo assim, ó, se propagando, ao passar por ele, começa a se propagar só na horizontal. Então, a gente faz o quê? A gente tira algumas dimensões e deixa a onda se propagando só na dimensão que a gente gostaria. Nós polarizamos a onda. É como se a gente lapidasse as dimensões de propagação e deixasse só se propagando na direção que a gente quiser. Tem uma coisa, se você polarizou a onda uma vez e você deixou ela se propagar só na direção vertical, só assim, ó. E aí eu vou lá e coloco um outro polarizador na sequência. Por exemplo, eu vou lá e coloco um polarizador horizontal agora. Ela estava se propagando na vertical, eu fui lá e coloquei um polarizador horizontal. O que eu fiz? Teoricamente, ela agora pararia de se propagar na vertical e começaria a se propagar na horizontal. Só que, como essa onda já está polarizada, ela só tem a dimensão agora na vertical. Se eu coloco um outro polarizador na sequência, um polarizador horizontal, o que eu vou fazer com essa onda? Eu vou matar a onda, eu vou acabar com ela, tá? Eu vou acabar com esta única dimensão e ela não tem mais dimensão agora para se propagar e ela vai morrer. Entre aspas, né? A onda não morre, não tem vida. Mas a ideia é essa, tá? Então, se você polariza uma onda e ela está se propagando agora só na direção vertical, se você põe um outro polarizador na horizontal, como ela não tem mais essa dimensão de propagação, você aniquila a onda. A mesma coisa aqui, ó, ela estava se propagando na horizontal. Se você for lá e colocar um polarizador agora vertical aqui, ela não tem mais propagação na vertical. Quando você coloca um polarizador vertical nessa onda que estava na horizontal, o que vai acontecer? Ela vai parar de se propagar na horizontal. E como ela não se propaga mais na vertical, ela vai ser aniquilada também, tá? Então, essa é a ideia da polarização. Vamos lá, G. É possível colocar dois polarizadores literalmente juntos sem dar espaço? Sim. Você vai aniquilar a onda. Ela vai vir se propagando, passar pelo polarizador e acabar. Que é muito provável que acontece quando a gente usa óculos polarizado, né? Óculos de sol polarizado. Já viu? Lentes polarizadas. O que elas, né, teriam como função? Diminuir as ondas que atingem o seu olho, as ondas eletromagnéticas que atingem o seu olho. Então, ela ia, né, aniquilar algumas ondas para que a intensidade luminosa no seu olho seja menor. Essa é a ideia da lente polarizada, imagino eu. Não sou um entendedor de lentes de óculos, tá? Mas imagino que o fato desse nome da lente seja para isso, né? A gente vai diminuir a intensidade de onda no nosso olho sem prejudicar a nossa visão e sem prejudicar enxergar os objetos. Por isso que lentes vagabundas, né? Lentes de óculos que a gente compra no camelô, aqueles óculos que
a gente sabe que a procedência não é boa, a lente é muito ruim, provavelmente ela não faz isso, tá? E aí a gente cai naquela ladainha, naquele blá 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 do quê? De que óculos baratinho, ele estraga o seu olho, ele não tem a função que um óculos escuro tem, de diminuir a intensidade de luz sem prejudicar o seu olho. Na verdade, ele diminui a intensidade de luz, aumenta a sua pupila, porque o seu olho vai aumentar a pupila porque ele precisa de mais luz para enxergar. Só que ao aumentar a pupila, como a lente não filtra absolutamente nada, vai entrar mais radiação, né, mais luz no seu olho, e aí vai estragar a sua visão. Tá? Bem perigoso. Todos nós já usamos um óculos que não era dos melhores possíveis, né? Mas daí você vai comprar um Ray-Ban original, né? Tá lá, pô, custa R$1.300. Você fala, nossa senhora, aí você vai comprar um Ray-Ban não original, 30 conto. Você acha que isso é normal. Normal. Ah, não, o outro é só marca. R$1.300 de marca? Não é. É a qualidade da lente. Tá? Tanto que quando quem usa óculos, vai comprar óculos, né? Normalmente, vocês pagam a lente, né? A armação, velho, o cara fala, escolhe qualquer uma aí, velho. É a lente que é caro. A tecnologia tá ali, tá? E exatamente. É muito perigoso. Então, o nosso olho aqui é uma das coisas que a gente mais usa, né? Enxergar. Então, a gente tem que cuidar bem disso. Antes que vocês perguntem, eu não conheço tecnologia de lente de contato, tá? Porque às vezes me perguntam e falam, nossa, é complexo a lente de contato, não é uma coisa tão simples assim. E tem aqueles óculos transition, já viram? Que começa a bater muita luz, a lente escurece. Para de bater luz, a lente fica mais clara. Então ele é fotossensível. É muito louco. Quem usa esse tipo de óculos diz que demora um pouco para você se acostumar. No começo, assim, você fica meio estranho. Eu nunca usei óculos, mas eu imagino que é uma sensação muito diferente, né? De você olhar para uma coisa e não enxergar, e você põe 2 pedacinhos de vidro na frente do seu olho e fala, nossa, agora melhorou, né? Lente é magia. Magia nada, tecnologia, meu. A gente consegue fazer milagre, né? Pensa nas lentes dos capacetes do astronauta, cara, que tem aquela película, né? Imagine, você não tem atmosfera ali. Se o sol bate direto no seu rosto, imagine sem nenhuma atmosfera. Não ia filtrar os raios ultravioleta C, que são perigosíssimos, né? Eles já são filtrados, muitos, né, já são filtrados na nossa atmosfera. Chega aqui pra gente ultravioleta A e ultravioleta B, que já são demasiadamente perigosos. Imagine ultravioleta C. Né? Por que chama ultravioleta? Lembra? Porque a gente consegue enxergar até a cor violeta. Passou da cor violeta, está no ultravioleta. Você não vê mais. Mas não quer dizer que ele não cause uma ação na gente. Tá? Partindo então da polarização, que é como se fosse um filtro de dimensões, nós vamos para o som, para as ondas sonoras, para os fenômenos ondulatórios ligados à onda sonora. Então, quando a gente está falando de som, várias coisas vêm à nossa cabeça, né? Música, eco, aí... Já percebeu a diferença de falar numa casa cheia de móveis e falar na mesma casa sem os móveis? Né? O som é diferente. Ocorre um fenômeno ali, diferente do que ocorre quando está cheia de móvel. Então, quando a gente está falando de som, muitas coisas vêm à nossa cabeça. A gente tem que agora filtrar tudo e tentar direcionar para a física aqui. Então, quando a gente está falando de som, a gente tem a velocidade do som mais ou menos na cabeça. Essa velocidade do som é a velocidade do som no ar, tá? Então, no ar, na nossa atmosfera, o som tem uma velocidade aproximada de 340 metros por segundo, se tiver em uma temperatura aproximada de 20 graus. Quando nós aumentamos a temperatura, a velocidade do som aumenta. Tá? Lembra que o som é uma onda mecânica que se propaga de molécula a molécula. Quanto mais próximas as moléculas, mais rápido é a propagação do som. Então, a velocidade do som nos sólidos, onde as moléculas estão bem próximas, ele é maior do que a velocidade do som nos líquidos, onde as moléculas estão ligeiramente mais afastadas. E nos líquidos é maior que a velocidade do som no ar ou nos gases, tá? A gente tem, então, uma diminuição da velocidade do som
com o afastamento das moléculas, ou seja, com mudança de estado ali. Nos sólidos, maior velocidade, nos gases, a menor velocidade. Nosso ouvido é treinado para escutar os gases. Então a gente interpreta bem os sons produzidos no ar. Né? Quando a gente está dentro d'água, a gente escuta, mas não escuta igual. Quando a gente coloca a cabeça num sólido e produz sons, a gente escuta, mas não escuta de maneira igual. A velocidade do som ali vai influenciar na maneira com que você vai interpretar esse som. E nós só conseguimos escutar sons que estão no mínimo a 20 Hz e no máximo a 20.000 Hz. Menos que 20 Hz a gente não escuta. Nós chamamos os sons que estão abaixo dessa frequência de infrassom. Tá? E nós chamamos os sons que estão acima dessa frequência de ultrassom. De novo, ó, fenômenos ondulatórios sendo aplicados na medicina. Nós fazemos ultrassom. Para que a gente faz ultrassom? Para ver tudo que o olho não consegue ver. Igual quando nós fazemos raio-x, fenômeno ondulatório. Né? A onda de raio-x, ela atravessa a carne e ela não atravessa o osso. Por isso que a gente tira raio-x. Né? Você vai lá e você quer ver como é que está o seu osso. Duas maneiras de fazer, é muito simples. Ou você abre a pessoa e olha o osso, ou você tira uma radiografia e olha o osso por contraste, que é o que a gente faz. Né? Então a gente tem uma película, joga raio-x. Tudo que é osso vai absorver esse raio-x, vai fazer uma sombra na nossa chapa. Tudo que é carne vai atravessar o raio-x, vai queimar a chapa. Aí a hora que você olha na chapa, você vê exatamente o seu osso. Dá para fazer isso também utilizando o ultrassom. É também um exame de imagem, só que é caro. Né? Dá para fazer também ressonância magnética. Olha lá, mais um exame de imagem que a gente faz utilizando ondas. Também dá para fazer efeito Doppler, exame de Doppler, que também é um fenômeno ondulatório. Tá? Então a gente usa esses fenômenos ondulatórios absurdamente na medicina, para muitas coisas. Tomografia computadorizada. Você também usa radiação para fazer tomografia. Né? E a gente até usa uma coisa que nós chamamos de contraste, para poder enxergar as diferentes coisas que tem ali dentro. Todos esses são exames de imagem. Então você vai lá, joga os raios, analisa e vê as imagens, vê o que está formando. E aí a gente consegue ver dentro das coisas. Né? Hoje em dia, se você for no aeroporto, num presídio, em coisas assim, né? Nego não fica mais te revistando, colocando a mão em você. Ninguém encosta mais em você. Você passa por um raio-x. Acabou. Né? O que é, sei lá, o que é metal vai ficar branco, o que é droga vai ficar azul, o que é bebida vai ficar vermelho, não sei as cores. Mas cada substância vai reagir ou vai se interagir ali com o raio-x e vai produzir uma cor. Tem como esconder? Não tem como. Tá? Não tem como se enganar o raio-x. Tá? O que pode acontecer é a pessoa que está olhando não vê, mas enganar o raio-x não dá. Então a gente vê através das coisas. E ainda, o ser humano é muito esperto, ele ainda faz esse exame de imagem e põe um cachorro. Porque se você conseguiu enganar o raio-x, o olfato do cachorro esquece. Você não vai enganar. Né? E daí ele consegue te pegar. E aí ele usa o quê? Nariz. Né? Ele consegue cheirar os coisas. Na verdade, a gente engana o pobre do bichinho, né? A gente faz ele brincar com um brinquedinho com cocaína dentro. Não que ele vai entrar em contato com a droga, obviamente, tá? Mas você põe um pouco de cocaína dentro de uma bolinha e brinca com a bolinha, brinca com a bolinha, brinca com a bolinha com ele. Ele ama aquela bolinha. A bolinha é tudo na vida dele. Aí você vai lá e tira a bolinha dele e leva no aeroporto para ele procurar a bolinha. Tudo que tiver cheiro de cocaína, ele vai... Aqui, quero minha bolinha. Então, na verdade, a gente usa o cachorro enganando ele, né? Ele não é consciente. Ele fala, nossa, hoje procurarei drogas. E ele sai cheirando pelos aeroportos, procurando droga. Não, ele só quer a bolinha. Eu quero minha bolinha, minha bolinha, minha bolinha. Muito louco, né? O banco apita, ali é um detector de metal. O que tem? Tem um campo magnético ali. E a hora que você passa um metal, você altera o campo magnético. E aí a hora que altera o campo magnético, apita. Simples assim. Tá? Inclusive, gente, quando você vai fazer um exame desses de imagem, tipo ressonância magnética, tipo raio-x, né? Metal, para alguns exames, é perigoso. Né? Se você tem pino na perna, se você tem alguma coisa no seu corpo de metal, você não pode fazer ressonância magnética naquele lugar. Por quê? Porque o metal vai conduzir
a onda eletromagnética que é emitida ali, e ele vai aquecer. Então você se queima, né? Não pode fazer. Tem um pino na perna, eu vou fazer ressonância magnética nessa perna. Não, não vai. Você pode fazer raio-x, vai aparecer o seu pino ali, né? Aparece uma coisa que fala, isso daqui é o metal que está colocado no osso. Mas ressonância, por exemplo, você não pode fazer. Fica a mesma ideia assim, onde você já colocou um garfo dentro do micro-ondas e ligou o micro-ondas? O pior, não, essa daqui é de mirim, né? A mãe sai de casa, deixa o filhão lá e fala pro filhão, filho, pedi uma marmita para você, está no micro-ondas, é só esquentar. É só esquentar a comida, filho. Só faltou ela falar, né? Não esquentar a marmita, porque a marmita é de metal. Aí você liga o micro-ondas, começa a dar faísca para tudo quanto é lado. Por quê? A radiação de micro-ondas é eletricidade. E ela vai ficar percorrendo a marmita ali e começa a sair raios ali. Começa a dar curto, né? Começa a dar choque. Vamos falar agora das qualidades fisiológicas do som. Quais são as qualidades fisiológicas do som? Né? Então o som tem algumas qualidades. Quais são elas? Altura, intensidade e timbre. Essas três qualidades fisiológicas do som, elas estão relacionadas a tudo que a gente vive aqui em relação ao som. Por exemplo, altura. Quando a gente está falando de altura sonora, a gente está falando de frequência. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, eu relaciono a altura a F, F de frequência. Então nós temos sons altos, de alta frequência, e sons baixos, de baixa frequência. Então nós temos sons de alta frequência e de baixa frequência. Tá? A altura, quando nós estamos falando de som, a altura tem a ver com grave e agudo, não com volume. Tá? Então, som alto. O que é um som alto? É um som agudo. Som baixo. O que é um som baixo? É um som grave. Entenda alto e baixo como frequência alta e frequência baixa. Beleza? Intensidade. O que tem a ver a intensidade? Intensidade tem a ver com a força do som. Então, um som forte é um som intenso. Pensa assim, ó, é um som cujas moléculas vão estar vibrando tanto que quando elas baterem no meu tímpano, elas vão bater com força. E aí, para mim, vai parecer que o volume é grande. Ou um som fraco, as moléculas estão um pouco agitadas, elas vão bater no seu tímpano bem fraquinho e você vai escutar um som de intensidade baixa. Então, a intensidade sonora tem a ver com som forte e som fraco, tá? Então, ó, som forte. A intensidade a gente podia associar à amplitude. Então, lembra, ó, um som, ó, vamos colocar aqui, ó, vocês enxergam aqui? Enxergam, ó. Imagina um som assim, ó. Essa daqui é uma onda e essa onda tem uma amplitude, tá? Ó, a amplitude é isso daqui da onda. Vamos imaginar uma onda de mesma frequência, só que com uma amplitude maior, ó. Vamos imaginar que aqui é a amplitude. Esse som é fraco, esse som é forte. Então a força, né, ali tem a ver com a amplitude, tá? Nós teremos som forte e som fraco. Você pode associar com o que a gente chama de volume. Então um som forte é um som que tem um grande volume sonoro. Um som fraco é um som que tem baixo volume sonoro. Tá? E a última coisa para a gente fechar esse bloco aqui, ó, é o timbre. O timbre tem a ver com a identidade sonora. Quando nós escutamos determinados sons, nós sabemos de onde aquele som vem, porque ele tem um timbre característico. Se você estiver de costas, de olho fechado, e escutar alguém tocando um violão, você sabe que é um violão, você não precisa ver o violão. Ou você liga para algum parente ou algum amigo e ele fala alô, você sabe que é ele. Se outra pessoa atender o telefone dele e falar alô, você vai saber que não é ele. Por quê? Porque você conhece a voz dele, você conhece o timbre dele. Então, o timbre é uma característica que faz com que a gente diferencie sons de mesma intensidade e mesma altura produzidos por objetos diferentes. Então, um piano tocando exatamente a mesma música que um violão juntos, você sabe o que é o piano e você sabe o que é violão.
tá? Você não precisa olhar para saber. É só a identidade sonora. Nós também temos um timbre próprio, tá? Cada um tem um timbre de voz. A gente pode falar a mesma palavra na mesma altura, com o mesmo tom. Nós não teremos o mesmo timbre. Né? Aqueles bandas ou grupos que todo mundo canta no mesmo tom, todo mundo canta na mesma altura, todo mundo canta junto, só que você sabe que cada voz é diferente. Tem vozes muito parecidas, né? Tem aquela dupla, a Ana e Vitória, né? Acho que é isso, Ana e Vitória, que às vezes elas estão cantando, você quase que não sabe quando é uma, quando é outra, né? Você precisa conhecer melhor ali para descobrir quais são os timbres diferentes. Mas o timbre tem a ver com isso, então. Tem a ver com a identidade sonora. Tá? Já conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro, em qualquer abastecimento ou consumo, nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. Olá, eu sou o Chicão e hoje vim falar da nova Indaiá Frios. Somos uma empresa especializada em frios e laticínios que facilita a vida do comerciante de alimentos. Aqui na nova Indaiá Frios, você encontra produtos de altíssima qualidade e pode escolher a quantidade das porções e espessura das fatias. E você pode padronizar seus pratos sem ter nenhum desperdício. Você não terá só o melhor fornecedor, mas sim um parceiro com excelência no atendimento, rapidez na entrega. Nova Indaiá Frios. Distribuindo qualidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora que você queira estudar. Tudo bom, gente? Eduardo. Hoje a gente vai ver lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Tá? Então vamos lá, vamos começar. O que é um lançamento horizontal? Quando a gente está numa superfície plana e horizontal, e a gente lança algum objeto. Então o objeto vai fazer assim, ó, tá? A gente vai lançar ele aqui, ele vai sair com velocidade horizontal e sem velocidade vertical. O que é importante a gente saber? A gravidade, ela atua sempre na vertical. Então ela influencia a nossa velocidade vertical. A nossa velocidade horizontal não é alterada pela aceleração da gravidade. Então nós temos aqui um lançamento onde o corpo sai com uma velocidade horizontal e aí, a partir do momento que ele sai ali da plataforma ou da superfície, começa a atuar a gravidade e ele começa a descer. O que é importante aqui a gente saber? É importante a gente saber como calcular o alcance, tá? Qual é o alcance desse objeto? Outra coisa importante, quanto tempo esse objeto demora para cair? Porque é importante saber que o alcance está, né, ligado ao tempo que ele fica no ar. Então, o tempo de voo do nosso objeto. Então, vamos desenhar aqui, vamos começar a estruturar como é que é esse tal desse lançamento horizontal. Então, vamos pensar, escrever aqui, ó, lançamento horizontal. Horizontal. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar aqui, né? Nós vamos estar a alguma altura do chão e a gente vai lançar esse objeto, tá? Com velocidade horizontal. Então, vamos pensar aqui, ó, nós temos uma plataforma, tá? Pode ser uma mesa, pode ser o que você pensar aí. Aqui nós temos o chão, tá? E o nosso corpo vai ser lançado aqui. Então, vamos colocar aqui um objeto, ó, colocar uma bolinha, porque é uma coisa, né, que físico sabe desenhar. Físico não é muito bom de desenho, vocês podem perceber, né? Então a gente chama tudo da mesma coisa e a gente sempre faz bolinha, como se o mundo existisse nas bolinhas, né? É mais fácil da gente poder fazer o desenho. O
que vai acontecer aqui, ó? Esse corpo, ele vai ser lançado com uma velocidade aqui, tá? É legal a gente começar a dar nome para essas velocidades, principalmente para poder entrar mais tranquilo no lançamento oblíquo, tá? Então, a velocidade na horizontal, vamos pensar que a gente tem um eixo aqui sempre, ó, o eixo Y e o eixo X. Como essa velocidade tá... Opa, peraí que tá cortando aqui, deixa eu fazer um pouquinho mais para baixo. A velocidade, ela vai ser em X, né? Por que ela vai ser em X? Porque o X está na horizontal, que é o nosso eixo horizontal. Então, aqui a gente tem o Y, tá? Então, a gente vai ter esse lançamento ali. Essa velocidade, então, vamos chamar de V0x. Qual é o movimento que esse corpo vai fazer? Esse corpo vai fazer um movimento parabólico. Então, ele vai fazer assim, ó. Ele vai sair daqui, né? E ele vai andar aqui no ar e cair num determinado ponto. Do ponto onde ele saiu até o ponto onde ele caiu, a gente chama de alcance. Quanto isso vai alcançar? E ele vai ser influenciado, obviamente, pela velocidade horizontal. Quanto maior essa velocidade horizontal, a gente vai conseguir um alcance maior. Quanto mais tempo esse corpo cair, a gente também vai ter um alcance maior. Né? Porque se ele ficar bastante tempo no ar, ele vai ficar bastante tempo andando na horizontal e aí a gente vai conseguir um alcance maior. Beleza? Então, da medida aqui, ó, vamos colocar do ponto de onde ele sai até onde ele chega, é o alcance. Nós vamos chamar o alcance do quê? De D. Tá bom? Então, D vai ser o alcance que ele vai atingir. Então, eu vou chamar aqui, ó, de D e vou mostrar que D é o alcance, tá? Beleza. Então, a gente vai ter que saber calcular esse alcance e saber calcular o tempo que demora para cair. O tempo que demora para cair, a gente pode tirar lá do nosso lançamento, né? Lançamento horizontal, ou a gente pode até pensar na queda livre. Né? Porque a hora que ele sai daqui, ó, a velocidade x dele existe. E a velocidade y? A velocidade y é zero. Então, a velocidade inicial na vertical aqui é zero. Vou escrever isso daqui também. Ó. V0y, né? Vai ser zero. V0y, então, tem a ver com a velocidade que ele vai estar na vertical. Ele sai com velocidade igual a zero e aí ele vai aumentando a sua velocidade vertical para baixo. Né? Então, isso vai demorar um tempo para ele chegar no chão. Então, primeira coisa que a gente pode pensar aqui, como calcular esse tempo de queda? Como a gente calcula o tempo que ele fica no ar? A gente calcula esse tempo, né, de queda aqui, esse tempo de voo, a gente também costuma chamar de tempo de voo, tá? O tempo que a partícula está no ar. A gente vai usar isso principalmente no lançamento oblíquo para falar do tempo de voo. Então, vamos lá. Para a gente calcular o tempo de queda, que é a primeira coisa que a gente precisa aqui, para poder calcular o alcance, tempo de queda. O que a gente tem que ficar esperto? Se a velocidade y é zero, então quer dizer que a sua velocidade inicial é zero. Tudo que for na vertical agora, a gente vai colocar y, beleza? E tudo que for na horizontal, a gente vai colocar x. A gente vai usar isso muito para falar sobre as velocidades. Aqui ainda a gente não vai usar seno e cosseno para falar sobre as velocidades, porque aqui o lançamento praticamente uma mistura, né, de um lançamento horizontal e a queda livre para a gente calcular esse tempo de queda. Então vamos lá. Como a gente pode calcular o tempo de queda, o tempo de voo desse corpo? Vamos pensar numa das equações mais simples aí que a gente tem falando de velocidade e tempo, que é o watt. Lembra? V igual V0 mais AT. Então, vamos partir dela aqui, ó. V igual V0 mais A vezes T. É dessa equação que a gente vai partir. Vamos só mudar um pouco, né, o nome das coisas aqui para a gente adaptar para esse tipo de movimento. Como que a gente vai mudar os nomes? Bom, as velocidades aqui são na vertical. Né? Aqui tem a aceleração, é uma velocidade na vertical. Na horizontal a gente não vai ter aceleração, beleza? Então, vai ficar assim, ó. Vy, porque a gente está falando da vertical, é igual V0y
Aí, a gravidade é positiva ou a gravidade é negativa aqui? A aceleração vai fazer com que o corpo aumente sua velocidade ou a aceleração vai fazer com que o corpo diminua sua velocidade? Aqui a gente sabe que como está caindo, né? Nós podemos desenhar aqui que para baixo nós temos a aceleração da gravidade, nós temos G, tá? Como a velocidade vai ser para baixo, né, ele começa, a gente pode pensar assim, ó, ele começa com velocidade zero. Vamos pensar nessa bolinha aqui, ó. Aí, quando ela está aqui, ela tem uma velocidade em Y. Quando ela está aqui, ó, caindo, essa velocidade em Y é maior, né? VY. Quando ela está aqui, ó, essa velocidade Y é maior ainda, VY. Ou seja, perceba que a velocidade Y ela vai aumentando com o passar do tempo. Por quê? Porque o corpo vai sendo acelerado, né? Ele vai ser puxado pela força gravitacional, então ele vai aumentando a sua velocidade. A força gravitacional, então, vai gerar uma aceleração, que é chamada aceleração da gravidade, tá? Então, como a velocidade é para baixo e a aceleração também é para baixo, nós vamos definir, então, que aqui para baixo é positivo, então a gravidade vai ser positiva. Se a gravidade vai ser positiva, aqui, ó, em vez de mais A, a gente vai colocar o quê? Mais G, tá? G é da gravidade. E esse tempo? Que é tempo que a gente quer calcular? O tempo que ele fica caindo. Então, esse tempo vai ser o tempo de queda, tá? Então, a gente já mudou a equação da velocidade para poder calcular o tempo de queda se a gente tiver a velocidade. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Esse V0 aqui vai ser 0. Beleza? E aí? Nós vamos ter aqui, ó, Vy, né? Vy é igual a G vezes o tempo de queda. E aí? Vamos isolar o tempo de queda para a gente poder achar esse tempo. Então, isolando o tempo de queda, a gravidade está fazendo uma multiplicação no tempo ali. Qual é a operação que ela vai fazer do outro lado do igual? A operação matemática inversa à multiplicação. Lembra que toda vez que a gente muda de posição do igual, a função, eu diria ali, o que ele faz é sempre inverso. Tá? Então a operação matemática vai ser sempre a operação inversa. Então vamos lá. Vai ficar aqui, ó, tempo de queda é igual a Vy sobre G. Então, essa é uma das maneiras da gente calcular o tempo de queda. Isso é calculando o tempo de queda, sabendo a velocidade com que ele toca o solo. Tá? Então, uma das maneiras é calcular o tempo de queda, sabendo a velocidade com que ele toca o solo. Outra maneira de calcular esse tempo de queda. A outra maneira de calcular o tempo de queda é sabendo a altura de onde ele saiu. Então, a gente pode pensar aqui que daqui, ó, até o chão, nós temos a altura, o H, tá? Esse H representa, então, a altura da onde o corpo vai cair. Dependendo dessa altura, nós temos um tempo de queda maior, beleza? Como é que a gente vai calcular, então, o tempo de queda? Utilizando a altura. Então, aqui, ó, é utilizando a velocidade. Agora, vamos colocar aqui embaixo, utilizando a altura. A altura, o que era? Vocês lembram? A altura estava relacionada com ΔS. Se a altura está relacionada com ΔS, a gente tem que pensar que precisamos usar uma equação que tenha ΔS e tempo, já que a gente quer calcular o tempo de queda. Essa equação que usa espaço percorrido, ΔS e tempo de queda, é o sorvetão. Lembra que o sorvetão pode ser escrito assim, ó? Vamos fazer em preto aqui. Ó, sorvetão pode ser escrito assim, S igual S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Tá? Essa é uma das maneiras da gente calcular o sorvetão lá, a equação horária da posição no movimento uniformemente variável. Mas a gente pode ainda escrever ela de um jeito diferente, lembra? Esse S0 pode vir para cá, ó. E essa equação fica assim, ó, V0t, AT ao quadrado, sobre 2. Aí vocês lembram o que era esse ΔS, esse S menos S0? Né? Esse S menos S0 é o ΔS.
Então, a gente pode escrever ela assim, ó. ΔS é igual a V0t mais a t ao quadrado sobre 2. Agora, vamos adaptar essa equação para o movimento vertical. Como é que a gente adapta essa equação para o movimento vertical? A gente coloca y em tudo, tá? Y na velocidade e y no nosso ΔS aqui. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar ΔSy é igual a V0y vezes o tempo de queda, mais a aceleração da gravidade, tempo de queda ao quadrado, sobre 2. Tá? Então, essa equação aqui é a equação do sorvetão, que a gente já estava acostumado, só que aplicando para o movimento vertical. Tá? E agora? Como é que a gente vai, né, trabalhar aqui? O que a gente tem que pensar? Lembra, ó? Velocidade inicial em y é 0. Se a velocidade inicial em y é 0, esse termo aqui, ó, dá 0. Né? Porque tem a velocidade em y sendo multiplicado pelo tempo de queda. Se a velocidade é 0, qualquer coisa que ela multiplicar vai dar 0 também. Aí, a gente pode também pensar que o ΔSy é o quanto ele se deslocou na vertical. Se é o quanto ele se deslocou na vertical, então vai ser a altura. Beleza? Então eu vou trocar aqui, ó, o ΔSy pela altura. Aqui dá 0. G, tempo de queda ao quadrado, sobre 2. Aí, o ΔSy, o que é? ΔSy é H. Então, H é igual a G, tempo de queda ao quadrado, sobre 2. De novo, o que a gente quer achar? A gente quer achar uma maneira de calcular o tempo de queda utilizando a altura e não a velocidade. Então, a gente tem que isolar o tempo de queda, né? O 2 multiplica o H, o G divide o H, e para tirar o quadrado do tempo de queda, o que a gente tem que fazer? Raiz quadrada. Então, o tempo de queda vai ficar assim, ó. Vamos colocar aqui, embaixo, assim, ó. Vai ficar que o tempo de queda é igual, tá? Já vou isolar ele para ficar mais fácil. O tempo de queda vai ser 2 vezes H sobre G. Raiz quadrada disso tudo. Tá? Então, uma das maneiras de calcular o tempo de queda usando a altura é partindo da equação do sorvetão, tá? E aí a gente consegue, ó, 2H sobre G. Então, perceba aqui, ó, que eu tenho duas maneiras de calcular esse tempo que a partícula ficou no ar, o tempo que o corpo ficou caindo. Primeira maneira, eu vou usar essa equação se eu tiver altura. Ou eu vou usar essa equação se eu tiver a velocidade que toca o solo. Beleza, então a gente já passou pela primeira parte do lançamento horizontal. A gente já consegue calcular quanto tempo esse corpo está caindo. Consequentemente, a gente também consegue calcular, se a gente tiver a informação do tempo, a altura que ele caiu. Então, duas coisas aí a gente já consegue fazer. E agora? Agora a gente tem que calcular o alcance, tá? Quanto que esse corpo vai alcançar? É importante a gente saber, ó, que a velocidade em x, ela não muda durante todo o trajeto, tá? Então, aqui, ó, a velocidade em x é a mesma, aqui a velocidade em x é a mesma, aqui a velocidade em x é a mesma, e quando ele tocar o solo, a velocidade em x é a mesma. Tanto é que, se a gente pegar uma bolinha e jogar de uma mesa, né, o que vai acontecer com essa bolinha? Ela vai andando, a hora que ela toca o solo, ela não para. Ela ainda continua se movimentando na horizontal. Por quê? Porque a velocidade horizontal é a mesma desde quando ela saiu lá da plataforma. Então, ela vai sair da plataforma com uma velocidade, ó, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Quando ela cair aqui, ela continua andando ainda. E aí ela vai sofrer atrito com o solo, atrito com o ar, e ela vai parando. Tá? Se a gente estivesse num lugar sem nenhum tipo de atrito, ela ia cair no solo e continuar se propagando até acabar o mundo. Né? Porque se a gente não tem atrito e não tem nenhuma força contrária ao movimento, a bolinha não ia parar.
Então, nós já sabemos como calcular o tempo de queda. Agora a gente vai calcular o alcance que esse corpo vai alcançar, é ótimo, né? Que ele vai chegar. Então, qual é o alcance do corpo? E agora a gente vai fazer o alcance, tá? Então, eu vou apagar essas equações. Eu só vou deixar as equações de tempo de queda, tá? O tempo de queda com a velocidade e o tempo de queda com a altura. Então, vai depender da informação que a gente tiver para saber para onde que a gente vai no problema, tá? Então, deixa eu dar uma apagada aqui. Então, tempo de queda, eu vou colocar as duas equações aqui do lado, só para a gente saber como calcular esse tempo de queda. E aí a gente vê o alcance e mata a parte de lançamento horizontal. Aí a gente vai para lançamento oblíquo, beleza? Então, ó, tempo de queda vai ser, tendo a velocidade Vy sobre G, ou o tempo de queda vai ser tendo a altura, não é TG, TQ, então vou colocar aqui, ó, TQ é igual a raiz quadrada de 2H sobre G. Tá? Então são as duas maneiras que nós temos para calcular o tempo de queda. Aí coisas importantes para a gente calcular o alcance. Vamos fazer aqui embaixo do alcance, ó. V0x é constante, tá? Então, CT é constante, quer dizer que não muda, ele não vai ser influenciado. No movimento horizontal, a gente tem um movimento onde a velocidade não muda. Então, ó, velocidade constante, essa velocidade não se altera. Se é velocidade constante, qual é o nome do movimento aí? Vocês lembram qual é o nome do movimento cuja velocidade é constante? Como é que chama? Exatamente, retilíneo uniforme. Tá? O MU. Lembra de uma vaca? Agora, lembra de uma vaca andando? Tosco, né, velho? Pelo amor de Deus. Então, aqui, ó, como dito, ó, movimento uniforme. Qual é a equação do movimento uniforme? Vocês lembram? Inclusive, tem uma boa aqui em Indaiá, maravilhosa, vende nos potinhos assim, ó. Você lembra como é que é o nome? Né? Que alguns chupam, outros tomam. Depende da pessoa, uns mordem, né? Chama sorvete. Lembra do sorvete? Tem uma sorveteria ainda é boa aqui, ó. Eu lembro que eu levava sorvetes para casa aqui. Então você vem, compra um monte, leva para casa e fica lá. Eu moro em Campinas, né? Então, ó, S igual S0 mais V vezes T. Ó, a gente pode escrever isso assim, tá? Só que a gente pode mudar aqui, ó. Do mesmo jeito que a gente fez com o sorvetão, a gente pode escrever isso daqui aqui, ó. VT. Né? E a gente pode dizer que isso é ΔS é igual a V vezes T. Só que lembra que a gente estava falando que no movimento horizontal, tudo que for na horizontal a gente vai chamar de X. Então, esse V aqui, ó, é Vx. Só que ele é a velocidade inicial que começou o movimento. Então, você tem que colocar aqui, ó, ΔS. O que vai ser o ΔS? Se é na horizontal, o ΔS é o alcance, é o quanto ele vai andar na horizontal. Esse alcance a gente pode chamar de D. Então, ó, o ΔS vai virar D, beleza? O V vai virar V0x. E esse tempo é o tempo que ele está no ar. É o tempo que ele está caindo. É chamado de tempo de queda. Então, para você calcular o alcance de um corpo lançado horizontalmente de algum lugar, você precisa dessa equação. Então, o que nós vimos hoje, até agora? Nós vimos como calcular o tempo de queda utilizando a velocidade com que o corpo toca o solo, como calcular o tempo de queda utilizando a altura que o corpo foi lançado do solo, e sabendo o tempo que ele ficou caindo e a velocidade com que ele saiu da plataforma, a gente consegue calcular o alcance. Beleza? Isso daqui serve também, gente, para um avião. Pensa, o avião está vindo aqui, ó, ele vai soltar uma bomba. O cara que está dentro do avião vê o objeto caindo em linha reta, na vertical. E quem está fora do avião vê o objeto fazendo uma parábola assim. Pensa, se um avião está voando aqui, ó, e ele solta uma bomba, a hora que a bomba, ou mantimentos, para ser mais bonitinho, né? Não precisa soltar uma bomba, né? Então, ó, eu estou andando aqui, ó, eu solto ele aqui, ó, ela faz assim, ó. Eu consigo calcular esse alcance também, deste mesmo jeito. A ideia é a mesma.
Churrasqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras, Projetos e Construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5.000 obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. Nós vamos falar agora sobre intensidade, nível sonoro e eco, ou reflexão do som, tá? Então, nível, intensidade sonora. Intensidade, o que é intensidade? Intensidade tem a ver com a potência do som, tá? E com a área que esse som está abrangindo. Então, vamos imaginar que você está a uma determinada distância de uma caixa de som. E essa caixa de som está tocando uma música. O som, ele se propaga em todas as dimensões, ele tem uma propagação tridimensional. Então imagina que em volta da caixa de som tem uma região como se fosse uma esfera onde aquele som está se propagando. Então fui lá produzir um som, o som está se propagando de maneira esférica e ele vai se afastando. Dependendo da onde você está ou da proximidade da caixa de som, você vai escutar o som mais ou menos intenso. Que no linguajar cotidiano, você vai escutar com um volume maior ou com um volume menor. Depende sempre, né? Quanto mais longe da caixa, menor é o volume sonoro que você vai escutar. Menor é a intensidade, tá? Então, a intensidade, ela é calculada fazendo a potência dividido pela área. A potência é sempre, em watts. Então, tem a ver com a transformação ali da eletricidade em energia sonora. Dependendo de quão eficiente o aparelho é, ele transforma mais energia elétrica em energia sonora. Ele é mais potente, ele tem uma potência maior. E a intensidade vai estar ligado com a potência sonora, tá? Quanto mais potente, maior será a intensidade. São duas grandezas diretamente proporcionais. A área tem a ver com essa área esférica, é a região onde essa onda sonora está se propagando. A área de uma esfera, não sei se vocês lembram, mas a área de uma esfera é 4πr², tá? Então a área de uma esfera, tem a ver com o raio da esfera. Quanto maior o raio da esfera, maior a área da esfera. A área e a intensidade sonora são inversamente proporcionais. Quanto maior a área, menor a intensidade sonora. A área está ligado com o raio. Tá? E o raio você tem que pensar que é o quê? A distância que você está da fonte. A fonte sonora é o centro dessa esfera, é dali que vai começar o som. Então o som é produzido ali e ele vai se propagando a partir dali. Quanto mais longe você estiver do ponto onde ele se inicia, mais longe você estará do centro da esfera. Então, quanto mais longe do centro, maior é o raio. Quanto maior a distância que você estiver dali, maior é o raio esférico. Se você aumenta o raio esférico, automaticamente você aumenta a área. Aumentou a área, você vai diminuir a intensidade sonora. Por isso que quanto mais longe você está de uma caixa de som, menor é o volume que você escuta, menos intenso estará o som. Porque tem a ver com o raio da área esférica e tem a ver com a intensidade. A menor intensidade que a gente consegue escutar, ela é chamada de limiar da audição. Ela é chamada de I0. É a menor intensidade que nós escutamos. E essa intensidade é de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Seria uma intensidade semelhante a uma folha de árvore caindo, a circulação do sangue no seu corpo. Tá? Para que você consiga escutar nessa intensidade minúscula, você tem que estar num ambiente de silêncio absoluto. E é muito louca a nossa audição. Quando você está de dia vendo um filme no seu quarto, está no volume 20.
Se à noite, na madrugada, você liga a TV no mesmo volume, parece que tá escandaloso, velho. Você vai baixando e fala, pelo amor de Deus, tá muito alto. Por quê? À noite, os barulhos externos vão diminuindo e aumenta o silêncio. E aí, quanto menor for essa interferência de sons externos, mais sensível fica o nosso ouvido. Isso é muito maluco, né? Então, à noite a gente escuta, né, num volume sonoro, numa intensidade sonora muito menor do que a gente escuta de dia. Por quê? Porque a gente não tem interferências externas. E aí o nosso ouvido ele consegue interpretar melhor, tá? Então, na teoria, se você estivesse num lugar absolutamente silêncio, absoluto, você conseguiria escutar a folha de uma árvore caindo, ela atritando com o ar. Ou você até conseguiria escutar o seu sangue circulando no seu corpo. Olha que loucura. Imagine o nível de silêncio que você tem que estar, tá? Então, este é o menor ou a menor intensidade que você escuta. Por que que tem essa unidade de medida, ó, watts por metro quadrado? Porque a intensidade é potência por área. Potência é dada na unidade de watts e área é dada na unidade de metros quadrados. Por isso, então, que a gente tem essa unidade para intensidade sonora, watts por metro quadrado. E aí, você já viu a lei do silêncio? Você vai lá, vai fazer baladinha na sua casa, soca o pancadão, né? Pum, pum, pum. Aí vem um guarda e vai falar, ó, baixa o som. Você está violando a lei do silêncio. Teoricamente, e aí até perigoso, ele teria que ter um medidor de decibéis. Hoje em dia, você não precisa ter um aparelho disso, né? O seu celular pode medir quantos decibéis tem na sala. Você consegue baixar programas, aplicativos que medem a intensidade sonora do ambiente. A intensidade sonora é medida em decibéis, ou nível sonoro, tá? É medido em decibéis. Então, a unidade de medida de nível sonoro é décimo de bel. Decibel, dB, tá? Quando você está mexendo em programas de edição de áudio, edição de vídeo, e você está gravando o microfone, ele fica monitorando a intensidade. E ali tem quantos dBs estão ali, quantos decibéis, tá? Como é que eu calculo o nível sonoro? Eu tenho que fazer, ó, esta equação. 10 vezes o log da intensidade escutada dividido por I0. Então é assim que a gente calcula quantos decibéis tem ali. Professor, não lembro de log. Já viu o logaritmo? Vocês já viram o logaritmo, né, em matemática? Vocês sabem por que a gente usa logaritmo? Que raio que é isso? Logaritmo é o inverso do exponencial, tá? Então, o contrário do multiplicar não é dividir, do somar não é subtrair, da potência é logaritmo, tá? Então, o exponencial, o inverso do exponencial, logaritmo. Então, nós usamos logaritmo quando nós precisamos expressar alguma grandeza cuja variação entre o mínimo e o máximo é absurda. Cara, 10 a menos 12. A gente consegue escutar sons com intensidade de 10 elevado a décima. Cara, do 10 a menos 12 até o 10 elevado a décima, tem um chão, hein? Tem muita coisa, né? O nosso ouvido ele é muito sensível, muito sensível. Então ele consegue escutar sons de intensidades ridículas até intensidades absurdas. Para a gente conseguir expressar isso, por exemplo, vou fazer um gráfico da audição humana. Cara, teria que ter o quê? Uma folha do tamanho de Indaiatuba, para eu conseguir colocar todos os pontos que a gente consegue escutar. Aí um cara teve uma ideia brilhante e falou, meu, mas se a gente criar uma coisa que chama logaritmo? Se a gente criar um sistema aqui, que ele vai aumentando exponencialmente. Então, vai um pouquinho, vai um pouquinho, vai um pouquinho, e não serve só para o som. pH, sabe? Já ouviram falar de pH. Potencial hidrogeniônico, olha que coisa bonita, né? Que mede a quantidade de H+ dissolvido na solução, que determina o quão ácido ou quão básico é alguma coisa. A escala de pH é enorme também, né? Vai do pH lá do, sei lá, do 0 não existe, mas vai de pHs muito baixo, de pH 1 a pH 10. Então a gente tem ali, então só varia do 1 ao 10? Não, é exponencial. Então 0,1 é 10 vezes maior. Se uma coisa é 4,5, a outra coisa é 4,6, ela é 10 vezes maior.
Se uma coisa é 4, a outra é 5, ela é 100 vezes maior. Então, o logaritmo ele serve para a gente conseguir expressar essas coisas. Ah, mas como é que eu calculo o logaritmo? Ou você vai esperar a sua aula de matemática, quando o professor entrar em exponencial e logaritmo, tá? Ou você dá uma estudadinha de como é que calcula log na base 10. Eu vou dar um exemplo aqui como é que a gente calcularia alguma coisa. Vamos imaginar que eu tenho sei lá, um som cuja intensidade é de 100 watts, tá? Qual é o nível sonoro? Desculpa, né? 100 watts por metro quadrado, senão seria potência. Qual é o nível sonoro produzido por esse aparelho de som que tem uma intensidade de 100 watts por metro quadrado? Aí você falava, para eu calcular o nível sonoro é só eu fazer o logaritmo ali. Como é que você procederia nesse logaritmo? Ó, eu vou usar essa parte aqui, depois eu vou apagar, é só para dar um exemplo, beleza? Aí você faria assim, ó, eu vou calcular o nível sonoro. Então é 10 vezes log de I vale 100. Dica, a gente sempre põe em potência, tá? Então 100 é 10 ao quadrado, tá? Então a intensidade aqui, né, você vai colocar 10 ao quadrado, que é o I. O I0 é uma constante, ele nunca vai mudar, ele sempre vai ser 10 a menos 12. Então, é log de I dividido por I0, 10 a menos 12. Putz, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, ó, você resolve isso daqui, ó, é uma divisão de potência, onde a gente faz o quê? Subtrai os expoentes. Então, você vai fazer 10 elevado a 2 menos 12. Você vai extrair os expoentes ali, né? Então, ó, o resultado disso daqui vai ficar 10 elevado a 2 menos 12, vai ficar 10 elevado a 2 mais 12. Vai ficar 10 elevado a 14. Compreenderam essa conta? Ó, 10 elevado ao quadrado sobre 10 elevado a menos 12. Isso daqui é 10, 2 menos 12. Menos com menos dá mais, 2 mais 12, 14. Beleza? Então aqui, ó. Ó, deixar aqui só para vocês se situarem. Beleza, chegamos aqui. E aí, como é que eu faço isso daqui? Ó, para a gente fazer o logaritmo, esse logaritmo é base 10, tá? Então, são logaritmos que tem... Os logaritmos, eles têm base 2, base 3, base 10, base exponencial, base neperiana, tem um monte de logaritmo, tá? O que a gente usa para nível sonoro é log na base 10. E aí tem uma regrinha. Uma professora amiga minha, a professora Jéssica, ela falava, é a regrinha da bolinha. Você falava, como assim a regrinha da bolinha? Ó, esse cara aqui, ó, elevado a esse cara aqui, tem que dar esse cara aqui. Olha a bolinha. Esse elevado a esse tem que dar esse. Vamos igualar isso? 10 elevado a n, esse elevado a esse, tem que ser igual a 10 elevado a 14. Olha que louco, ó. Esse elevado a esse tem que ser igual a isso daqui. Pô, 10 elevado a n é igual a 10 elevado a 14. N vale quanto, então? N é igual a 14. Tá? Então, a gente consegue descobrir que o nível sonoro vale 14. Então, isso daqui, ó, né? Log de 10 elevado a 14 na base 10 é 14. Então, o resultado do logaritmo dá 14. Então, isso daqui vai ficar aqui, n é igual a 10 vezes, isso daqui deu 14. 10 vezes 14, 140. Então, quer dizer que um som cuja intensidade é de 100 watts por metro quadrado apresenta para a gente um nível sonoro de 140 decibéis. Professor, e se fosse 10 ao quadrado aqui, quanto que daria o log? 2. E se fosse 10 ao cubo, quanto que daria o log? 3. E se fosse 10 elevado a 55, quanto que daria o log? 55. Pô, mas peraí então. Então, a potência do 10 aqui é o resultado do log? Ah, descobriu, exatamente. A potência que está aqui é o resultado do log, tá? E aí você multiplica por 10 para achar o nível sonoro.
Vocês têm que fazer mais exercícios disso para poder treinar essa parte de nível sonoro, tá? Não é aquela coisa que despenca no vestibular, mas pode cair. Então, terminando a parte de nível sonoro aqui que a gente viu como calcular, falta falar sobre eco, reflexão. Vocês sabiam que o nosso ouvido ele precisa de um tempo mínimo para que ele consiga distinguir dois sons diferentes? Então, se eu bater a caneta 2 vezes aqui, se eu conseguisse bater numa velocidade, vai ter uma velocidade que você só vai escutar um som, você não vai escutar os dois. Por quê? Porque não dá tempo do ouvido processar. Ele precisa de um tempo para processar sons diferentes, tá? Então ele precisa de um tempo mínimo. Esse tempo mínimo para que ele consiga descobrir 2 sons diferentes é de 0,1 segundo. Então, para que a gente consiga escutar 2 sons diferentes, nós necessitamos de um intervalo entre esses 2 sons de 0,1 segundo. Se for mais rápido do que isso, você não escuta. Se for mais demorado, mais longo do que isso, você consegue escutar. E aí que entra o eco. O que é o eco? É a reflexão do som. Toda vez que a gente fala, a onda sonora reflete, tá, nas superfícies e retornam para o meio. Então elas estão o tempo inteiro aqui refletindo. Eu estou falando aqui na sala, a parede onde tem reflexão à minha volta, ela está a uma distância muito próxima de mim. Então o som sai, né, da minha boca, bate na parede e entra no meu ouvido num intervalo menor que 0,1 segundos. Por isso que eu falando aqui não escuto o eco. Eu não escuto o eco das coisas. Para eu escutar o eco, eu deveria produzir o som sair da minha boca, caminhar, andar uma distância até o obstáculo. Vamos chamar isso daqui, ó. Isso daqui é o obstáculo, tá? Pode ser um muro, obstáculo. Pode ser uma montanha, né? Quando que a gente consegue eco? A gente vai lá numa montanha e grita. O que aconteceu? A hora que você gritou, o som saiu da sua boca, bateu na montanha e voltou para o seu ouvido. Só que como a montanha está muito distante, ele demorou mais de 0,1 segundo para fazer todo esse trajeto. Então o tempo do eco, o som vai, anda uma distância D, bate no obstáculo, volta uma distância D também. Então o que você tem que pensar? O tempo que demora para ocorrer o eco, ou no tempo que demora para ocorrer o eco, o som vai e volta. Então, quanto que o som caminha para existir o eco? Ele caminha um ΔS de 2 vezes a distância do obstáculo. Ele vai, bate no obstáculo e volta. Qual a velocidade do som? A velocidade do som é de 340 metros por segundo. Se a gente pensar, pô, eu estou lá na montanha, eu gritei, demorou 4 segundos para o som eu escutar o eco. Então eu estou lá com o cronômetro, eu gritei, hey, e apertei. Depois de 4 segundos eu escutei o som de volta. Então, qual é a distância que está o obstáculo? Qual a distância que está o obstáculo para ocorrer esse eco? Como é que você vai descobrir? Você vai usar velocidade. Movimento uniforme, ΔS sobre ΔT. O som tem velocidade constante no ar, tá? Então, a hora que eu grito, né? Vamos imaginar que demorou 4 segundos para acontecer o eco. Qual é a distância que você está do obstáculo? O que você deveria fazer? Você vai lá, ó. V é igual ΔS sobre ΔT. Pô, velocidade do som, 340. ΔS, 2D. Tempo, 4 segundos. Eu vou conseguir calcular a distância, ó. 2 dividido por 4 dá 2. A distância vai ser 2 vezes 340. Ou seja, você está a 680 metros de distância do obstáculo. Então, essa é a ideia do eco. Isso cai direto, gente. Exercício com sonar, exercício de morcego voando, exercício de, sei lá, ecolocalização, exercício do... Eu já vi até exercícios com o... Como é que é o nome daquele personagem da Marvel que dá porrada em todo mundo e não enxerga? Produção? Demolidor, olha lá. Ele também, né? Já vi exercício com eles, porque ele usa essa ecolocalização
Seria animal isso daí, né? Produz um som, consegue descobrir a distância, sabendo o tempo que demora para o som refletir. A gente pode pensar que o morcego consegue perceber 2 sons em intervalos de tempo muito menores, porque ele voa gritando, lembra? Ele voa, grita, bate, ele escuta, ele sabe a distância que está, desvia, sabe que está próximo. Ele consegue calcular as distâncias fazendo isso.